Vamos ler novamente, capítulo 8 de Atos, verso 1 em diante. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Nós vimos no capítulo 7 todo aquele alvoroço provocado pelos israelitas, pelos judeus, por causa da pregação de Estevão. E nós vimos como Estevão foi apedrejado e morto. E Saulo consentia na sua morte, diz o versículo 1 do capítulo 8. Como assim consentia na sua morte? Saulo também foi responsável pela morte de Estevão, um servo do Senhor que estava pregando o Evangelho. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Então, a partir daí, a perseguição aumentou. Estevão foi morto e a perseguição foi maior. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, todos os discípulos ali, todos aqueles que haviam se convertido, foram dispersos. Se espalharam por causa da perseguição. Muitos com medo de morrer, certamente, porque já tinha visto a morte de Estevão ali, apedrejado no meio de todo mundo ali, né? Então, alguns irmãos correram. Mas os apóstolos não, os apóstolos ficaram. Todos correram, exceto os apóstolos. Todos foram dispersos, exceto os apóstolos. E eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, né? Verso 2 diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Homens piedosos, ou seja, cristãos, né? Pegaram o corpo de Estevão, que foi morto, sepultaram e fizeram grande pranto sobre ele. Choraram, né? Choraram, lamentando a morte do irmão que havia morrido por ter pregado o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo com autoridade, com sabedoria, ensinando aquele povo e pregando todas as coisas que Deus tinha feito desde do início, lá do Antigo Testamento, como chamou Abraão, tirou da Mesopotâmia, fez com que ele fosse peregrino em terra estranha, e assim, por meio de Abraão, a fé chegou aos gentios e muitos se converteram por meio do Evangelho. Verso 3 de Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Este Saulo, que nós estamos vendo aí, ele será mais na frente o apóstolo Paulo. Ele irá se converter ao Evangelho e ele se converterá mediante uma visão que ele terá do próprio Senhor Jesus. Por isso que ele é apóstolo. Ele é apóstolo por isso, porque o próprio Senhor Jesus foi quem veio até ele, converteu ele e o fez apóstolo pessoalmente. Não foi uma escola de teologia, ou os religiosos, ou algum clero, ou escola apostólica ali que o fez apóstolo, não. Foi o próprio Senhor Jesus. Então, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Veja como ele era terrível. Ele entrava nas casas das pessoas que eram cristãs, arrastava para fora e
encerrava-os no cárcere. Ele prendia as pessoas só por elas serem cristãs. O simples fato delas serem cristãs, professar o nome de Cristo, ele perseguia, tirava de dentro das suas casas à força e prendia eles na prisão. Verso 4. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então eles foram dispersos, mas não deixaram de pregar a palavra. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus. Uma vez que uma pessoa ouve o evangelho e é impactado por este evangelho e conhece a Cristo por meio desse evangelho, essa pessoa não consegue deixar de falar do evangelho. Ainda que haja perseguição, ainda que as pessoas estejam dispersas, porque disperso aí, eles ficaram como se fossem mendigos, peregrinos aí pelo mundo afora, saindo sem saberem aonde repousar, aonde chegar, aonde se alimentar, aonde dormir, tão somente confiando na palavra de Deus, confiando em Cristo, vivendo pela fé. Eles saíram de Jerusalém, foram dispersos, saíram mundo afora aí por causa da perseguição, mas não deixaram de pregar o evangelho por causa da perseguição. Porque a perseguição aconteceu por causa da pregação do evangelho. Mas eles continuaram pregando o evangelho. Ou seja, quando o evangelho faz morada na sua vida, esse evangelho lhe acompanha para onde quer que você vá. E você anuncia, porque o evangelho são boas novas de salvação. Quando uma pessoa recebe o evangelho, essa pessoa automaticamente é salva pelo evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, e assim também transmite a outros essa mensagem maravilhosa. Verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então Filipe era um desses irmãos que haviam se convertido, que ele ia descendo a cidade de Samaria e anunciava-lhes o evangelho, ou seja, Filipe não perdia a oportunidade, por onde ele passava o evangelho era pregado. No verso 6 vai dizer que as multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, veja que coisa maravilhosa, o impacto que o evangelho causou nas regiões onde Filipe passou, porque as multidões, vai dizer, atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. E ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então eles ouviam o evangelho pregado por Filipe e também via os sinais que Filipe operava, né? O verso 7 vai dizer que sinais eram esses operados por Filipe. Diz assim: pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Ou seja, aquelas pessoas que eram possessas de espíritos imundos, possuídas por demônios, essas pessoas, os espíritos saíam gritando em alta voz. Ou seja, havia libertação na vida dessas pessoas que eram possuídas pelos espíritos imundos. Elas eram libertas e muitos paralíticos e coxos foram curados pelo poder do evangelho e pela graça que lhe foi dado, ele fazia milagres também. Verso 8. E houve grande alegria naquela cidade. Claro, o evangelho sendo pregado, as pessoas recebendo o evangelho, espíritos imundos sendo expulsos das pessoas, pessoas sendo curadas, cegos passando a ver e, claro,
havia grande alegria naquela cidade. Isso no início da igreja, né? A igreja ali começou a existir, né? Porque Jesus disse lá em Mateus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, falando com Pedro, e edificarei está aí no futuro. Então, no livro de Atos, nós podemos ver que esse futuro se concretiza como sendo o presente, o nascimento da igreja. Edificarei a minha igreja, e a igreja começou a ser edificada a partir do capítulo 2 de Atos, como nós podemos ver. Então, houve grande alegria naquela cidade por conta dessas maravilhas que eram operadas por Filipe e pelo Evangelho. Ou melhor, pelo Evangelho por meio de Filipe. Verso 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Então, havia este homem que era um mágico e que iludia aquelas pessoas com mágica, né? As pessoas nunca tinham visto nada daquela magnitude e eram iludidas por ele como sendo uma coisa, uma ação poderosa, né? E ele mesmo insinuava ser ele grande vulto. Verso 10. Ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Veja que título davam a ele, né? Por causa da mágica, dizia que este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia, verso 11, né? Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágica. Então ele iludia as pessoas e as pessoas iam aderindo, ele ia ganhando seguidores, adeptos, né? Por causa dessa magia. Verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então, quando Filipe passou por ali, que começou a evangelizar, os homens começaram a dar crédito e eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tanto homens como mulheres. Verso 13 vai dizer que o próprio Simão abraçou a fé, o mágico. Quando ouviu o evangelho, abraçou a fé. Não diz que ele creu, diz que ele abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então este mágico, quando viu Filipe pregar, ele abraçou a fé. Veja que ele não disse que ele deu crédito e foi batizado, ele abraçou. Lá no verso 12 vai dizer que as pessoas ouviram e deram crédito e foram batizados. Já ele não abraçou a fé, né? E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e Simão. Então aí já é uma questão mais assim, vamos dizer, né, de reforço, né? Viram que o povo estava recebendo o evangelho e foi enviado para aquela região de Jerusalém Pedro e João, dois apóstolos, homens que muito provavelmente iam pastorear, né, aquelas pessoas, aconselhar, doutrinar, reforçar as pessoas no conhecimento da graça de nosso Senhor
Jesus Cristo. Verso 15. Os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Interessante isso aí, né? Os apóstolos, Pedro e João, desceram para lá, para reforçar, ajudar, auxiliar ali. E o verso 15 vai dizer que quando eles desceram para lá, eles oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, os apóstolos tinham esse poder de orar pelas pessoas para que as pessoas, depois de crerem e serem batizadas, elas receberem o Espírito Santo, como nos é dito aí. Verso 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus, né? Então eles tinham sido batizados, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, né? Foi necessário com que Pedro e João fossem lá e orassem para que o Espírito Santo descesse sobre eles. Verso 17. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, como nós sabemos, que dá a garantia da salvação. E não somente isso. É o Espírito Santo quem nos guia a toda a verdade. Jesus disse que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco para sempre. E ele nos guiaria a toda verdade. Não falaria de si mesmo, mas falaria de Cristo, do próprio Cristo. Ou seja, o Espírito Santo desceu à terra como um servo. O Espírito Santo está na terra como um servo, operando na vida dos filhos de Deus e ensinando a respeito de Cristo, de tudo quanto ele falou e de tudo quanto ele quer para cada um de nós. Verso 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então o mágico lá que tinha abraçado a fé, quando viu que Pedro e João colocavam a mão sobre a cabeça das pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro, propondo, verso 19, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Então este Simão, mágico, ele teve o Espírito Santo como algo que poderia ser comprado. E uma vez que ele comprasse, ele podia ter esse poder de botar a mão sobre a cabeça de qualquer um e essa pessoa receber o Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo é Deus. Ninguém pode comprar o Espírito Santo. Ninguém pode ter esse poder por aquisição de dinheiro. O Espírito Santo nos é dado de graça pelo próprio Deus através do Evangelho. Nesse caso aí, os apóstolos impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo como uma dádiva, como uma graça de Deus. E não por obras, nem por mérito, nem por dinheiro, nem por qualquer outra coisa. Verso 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então Pedro chamou a atenção daquele mágico chamado Simão, dizendo que o seu dinheiro lhe leve para a perdição. O seu dinheiro seja contigo para a perdição.
pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então ninguém pode comprar o dom de Deus, ninguém pode adquirir o Espírito Santo por meio de dinheiro. Isto não é agradável a Deus, que alguém pense em adquirir o dom de Deus com dinheiro. Como eu já disse, é graça de Deus. Verso 21. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. A repreensão que Pedro fez a Simão o mágico foi essa, dizendo a ele que o dinheiro dele ia levá-lo para a perdição, porque ele julgou poder adquirir o dom do Espírito Santo por meio de dinheiro, comprando. E Pedro disse: você não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então ninguém pense que pode enganar a Deus. Ninguém pense que pode enganar a Deus. Se o seu coração compreende esta palavra, que ele seja reto em se submeter, em se render a esta palavra. Não pensemos que podemos adquirir este dom por meio de dinheiro, porque Deus conhece se o nosso coração é reto ou não diante dele. Mas Pedro deu a ele uma esperança, não apenas mostrou que o dinheiro iria levá-lo à perdição e que o coração dele não era reto. Mas no verso 22 ele disse: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Você errou, você pecou, você pensou mal, você quis adquirir o dom de Deus com dinheiro, o que ninguém consegue, mas há uma solução. Arrependa-te. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, disse Jesus. Qualquer pecado pode ser perdoado, desde que a pessoa se arrependa. Como Pedro disse: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do seu coração. Então, quando você se arrepende de fato, você deve rogar a quem? Ao Senhor. É Ele quem pode perdoar o seu pecado, é Ele quem pode lhe purificar de toda injustiça. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Verso 23, ele continua dizendo: pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. As suas obras, a sua ação, o que você proferiu demonstra que você não é reto diante de Deus, pois dá para ver que você está em fel de amargura e laço de iniquidade. Verso 24, respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então ele pede para que Pedro rogue ao Senhor por ele. Mas ninguém pode rogar por outra pessoa. Pode sim interceder em oração para que a pessoa rogue ao Senhor. Porque isto é muito pessoal, é de cada um. Eu não posso rogar a Deus pelos pecados do meu filho, pelos pecados da minha esposa, pelos pecados da minha mãe, pelos pecados de qualquer pessoa. Não, eu posso rogar a Deus que Deus tenha misericórdia dessa pessoa e que essa pessoa se arrependa de seus pecados e das suas iniquidades, para que Deus possa, quem sabe, perdoar a sua iniquidade. Ele, ao invés de fazer isso diante de Deus, porque ele podia, Pedro não iria mandar ele se arrepender se ele não pudesse fazer isso diante de Deus, que qualquer ser humano hoje pode.
se arrepender diante de Deus pessoalmente, não precisa pedir a outro, mas ele disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então, verso 25 diz assim: eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então essa questão de Simão ficou por ali mesmo. Pedro disse a ele: rogue ao Senhor, se arrependa, para que sua iniquidade seja perdoada. E ele disse: rogue você a mim, Pedro, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Pedro não rogou por ele. Pedro ensinou a ele a rogar. Havendo ele dito isto, o verso 25 vai dizer que eles, porém, havendo testificado e falado da palavra, ou falar da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Filipe foi evangelizado. O mágico recebeu a palavra. Ele agora sabia o que fazer. Pedro não quis mais perder tempo com ele, uma vez que já lhe foi instruído o que deveria fazer. Pedro saiu evangelizando outros lugares. Evangelizando, voltando para Jerusalém, evangelizando muitas aldeias dos samaritanos. Então, que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Tomemos isso para nós, entendendo que Deus é misericordioso e pode perdoar toda e qualquer iniquidade. No próximo estudo nós iremos meditar sobre Filipe e o eunuco, mostrando assim a continuidade de Filipe evangelizando por onde passava. Peço que Dona Carla ore,